Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Templo de Ezequiel e sobre Trindade, tá? Vou trazer minha opinião sincera sobre isso aqui no canal e a gente vai falar um pouquinho sobre esses detalhes aqui, tá? Quer entender melhor a minha posição, então fica até o final do vídeo, mas eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você compartilhar esse vídeo e deixar aí o seu like também, tá? Deixar aí o seu like, você me ajuda bastante. Então hoje nós vamos falar brevemente, não é um estudo, tá? Eu vou apenas falar aqui da minha posição, do que eu penso desses temas, tá? Da minha posição e do que eu penso desses temas. São temas nesse contexto conturbado que nós vivemos agora, que são textos aí que são polêmicos, mas eu já quero deixar claramente a minha posição. E quero citar algumas bases aqui do que a igreja primitiva pensava, tá? Do que a igreja primitiva pensava e falar também de alguns mitos aí que infelizmente se fala muito na internet. Irmãos, eu de cara já vou falar aqui com os irmãos que Israel, tem alguns irmãos que têm linhas semelhantes à minha que pensam diferente desse tema que eu vou falar, tanto do templo de Ezequiel quanto da Trindade. Mas eu já quero deixar bem claro aqui, irmãos, que desde o início do canal, a minha posição nos dois temas sempre foi a mesma. Desde o meu primeiro vídeo no canal, a minha posição sobre Trindade e a minha posição sobre o templo de Ezequiel sempre foram as mesmas, né? Sempre foram as mesmas. Mas antes do canal, eu passei pelo judaísmo messiânico, então né, o judaísmo messiânico, infelizmente, ele acaba caindo muito em cima da Trindade com informações falsas, né? Uma das coisas que me fez sair do judaísmo messiânico era a quantidade de informações falsas que eles traziam, tá? Muitas informações falsas que eles dizem, não, porque no aramaico, no hebraico, diz assim, quando você pesquisa as fontes, né, graças a isso eu aprendi hoje, entendo aramaico, entendo grego, entendo hebraico, e eu consigo, né, analisar por mim mesmo essas coisas, e eu constatei que infelizmente é contado muitas mentiras, tá? Muitas mentiras. Então eu acho que eu vou começar primeiro falando sobre o templo de Ezequiel. Irmãos, isso aqui não é um estudo, tá? Não é um estudo. Pretendo trazer futuramente um estudo, mas hoje eu quero trabalhar apenas de uma forma a demonstrar a minha posição, tá? Então, irmãos, eu creio na Trindade e não creio na literalidade do templo de Ezequiel. Eu já estou deixando isso aqui claro porque tem muitos irmãos aqui que vêm pedir informações desses assuntos. Eu sei que tem alguns irmãos que têm ensinado isso, mas eu não creio dessa forma, tá? Eu não creio dessa forma. E na verdade, desde o início que eu comecei a ensinar aqui no canal, nunca criei assim, né? Eu vejo que alguns irmãos começaram a ensinar isso depois. Não sei se eles já criam assim, mas nunca havia se ensinado esse estudo, né? Alguns irmãos até tinham posições contrárias, mas acabaram mudando, né? Então, irmãos, eu posso dizer que praticamente em nada, assim, desde o início do canal, né? Algumas atualizações, algumas correções de erro, mas as minhas posições sempre foram as mesmas, né? Então, antes de eu começar a ensinar no canal, por exemplo, né, isso em 2011, irmãos, para você ter noção, eu já conhecia, né? Já conhecia duas casas de Israel, né? Já ensinava, inclusive, antes mesmo de ter canal, de conhecer qualquer um desses irmãos, eu já ensinava as duas casas de Israel, né? Já ensinava esse tema, já entendia sobre o arrebatamento secreto, né? Já entendia a forma mais correta dele e já entendia sobre festas, né? Isso lá por 2010, mais ou menos, né? Que eu não pensava nem 2010, 2011, que eu nem 2011 para ser mais exato. Eu nem pensava em ter canal ainda, né? Não conhecia nenhum desses irmãos que conheço hoje. E quando, irmãos, eu entre aspas, me converti ao judaísmo messiânico, então a ideia das duas casas dentro do judaísmo messiânico é uma ideia de levar as pessoas para o judaísmo, né? Então falava-se muito dessa questão de enxertar em Israel, então você tem que virar judeu. E existiam algumas vertentes, irmãos, que elas eram mais ligadas, né,
a uma interpretação mais literal e outras ligadas a uma interpretação mais espiritual, tá? E dentro da vertente judaico-messiânica que eu tinha, inclusive eu vou trazer aqui, né, materiais mostrando que muitas vertentes cristãs, não, mas muitas vertentes judaicas, né, como por exemplo os judeus caraítas, os essênios, eles não criam um templo literal, eles não criam. Pelo contrário, eles entendiam que o cumprimento do verdadeiro templo do Senhor, eles falam isso nos seus escritos, era o templo que seria construído no corpo, né, e estabelecido pelo Messias. Porque Deus não tinha prazer em sacrifício pelos pecados. Tá? Então a gente vai ver a teologia essênia, né, o judaísmo caraíta e alguns escritos de outros, né, judeus e tal. Inclusive tem até uma vertente, né, judaico-nazarena, que justamente ensina dessa forma que os essênios ensinavam. Tá? Então a gente vai trazer isso. Então assim, irmãos, eu não creio na literalidade do templo de Ezequiel. Tenho estudado muito sobre esse tema, mas claro que eu não falei nada ainda, né? É claro que eu não falei nada sobre esse tema. Pretendo falar, não quero desmerecer os irmãos que creem assim, mas eu acho que todos nós podemos trazer a nossa opinião. Eu não vejo que esse assunto seja um assunto para causar divisão, tá? Não vejo que esse assunto seja um assunto para causar divisão, mas não me sinto confortável em entender que vai haver um templo literal. Não consigo, né? Alguns irmãos vão dizer, não, mas aí você vai estar cortando todo o texto de Ezequiel e que não sei o que. Não, mas aí também você vai estar cortando vários outros textos da Bíblia para você trazer um templo literal, né? Então, hoje eu vou mostrar 2 textos da patrística que para mim, eles desbancam essa doutrina totalmente, tá? E a gente vai estudar, nós vamos estudar o judaísmo, o que o judaísmo entendia dessa questão da literalidade do templo, né? Você vê que até hoje, dentro dos judeus ortodoxos, grande parte deles não creem na literalidade do templo de Ezequiel, né? Grande parte deles não creem nessa literalidade. Essênios não criam na literalidade desse templo de Ezequiel. E nós vamos entender também, não hoje, vou mostrar alguns versos, que os primeiros cristãos eles não criam assim, tá? Então tem vários versos para mostrar isso, mas você tem que pegar toda a raiz do entendimento. Nós vamos estudar Irineu, Justino, Barnabé e tantos outros que vão falar sobre isso, né? Barnabé para mim é muito explícito relacionado a isso. É claro que a epístola de Barnabé não foi escrita por Barnabé, tá? Ela não foi escrita por Barnabé. É que chegou-se a um consenso na história que foi Barnabé que escreveu aquela epístola, mas não foi Barnabé que escreveu, né? Mas hoje ela tem o nome de Epístola de Barnabé. Então, você tem vários textos aí para mostrar, né? Você também pode usar textos ali do 1º século, por exemplo, Flávio Josefo, ele não vai falar muito sobre isso. Mas nós vamos ver que Filon de Alexandria, ele vai tratar dos terapeutas. E chegou-se ao consenso que os terapeutas que que Filon de Alexandria falava, que é mais ou menos ali contemporâneo de Flávio Josefo, ele cita os cristãos pelo nome de terapeutas, tá? Isso a gente vai falar. E ele vai falar das interpretações nesse sentido. Então a gente tem bastante informação. Muitos irmãos até me pediram, né? Me passa esses textos. Eu não passei para ninguém, né? Vou passar só nos vídeos, tá? Por quê? Porque eu sei que tem muitos irmãos que pegam texto e vão lá, fazem as interpretações deles. Então eu preferi não lançar para ninguém os textos que tem aqui de diversos temas relacionados a esse tema. Então, na patrística, você vai entender que os primeiros cristãos, você pode ver isso em Irineu, em Justino principalmente, você vai ver que em nenhum momento eles tiveram a ideia de que sacrifícios pelos pecados seriam restabelecidos. Pelo contrário, eles rechaçavam claramente essa ideia nos seus textos. A gente vai ver isso em alguns textos. Porque na mente de Justino e na mente de Irineu, né, Barnabé também fala disso, você vai ver que eles entendiam que sacrifício pelos pecados, oferta pelos pecados, né, um templo e um tabernáculo literal, isso nunca foi da vontade de Deus, mas isso veio por causa da dureza do coração. E eles vão explicar que isso, né, eram coisas temporárias que nunca foi da vontade do Senhor. Isso foi acrescentado por causa da dureza do coração. Então eu gravei vídeo em 2017, que eu pedi para minha editora, peguei no Facebook, eu vou trazer um vídeo sobre isso, onde eu vou mostrar isso, mas eu vou gravar um vídeo novo. Em 2017 eu gravei um vídeo exatamente sobre isso, onde eu demonstrei isso. Não tinha esse pensamento de templo de Ezequiel que os irmãos têm agora, nesse momento, pelo menos não era manifesto, né? Então você vai ver lá nesses vídeos,
E nestes textos que eu apresento, nesse vídeo, que eu vou gravar um vídeo novo aqui, claro, onde Justino e Irineu claramente falam sobre isso, né? De que esses sacrifícios, tudo isso nunca foi da vontade do Senhor, tá? Eu vou ler um texto aqui, irmãos, que para mim ele é claro, claríssimo, onde Justino vai confessar que, por exemplo, o príncipe do templo de Ezequiel é Melquisedeque, né? Então vamos lá, tá? Irmão, se você não leu, eu vou aconselhar uns livros tremendos, já li várias vezes esse livro. Irineu, Demonstração da Pregação Apostólica, é tremendo. Irineu, Contra Heresias, é muito bom. Ele vai falar, assim, muito sobre gnosticismo, porque o gnosticismo fala que a matéria é maligna e tal, então ele vai mostrar que o reino tem matéria, né? E que a matéria não é ruim, e aí ele vai falar do tema aí até da Nova Jerusalém, por exemplo. Né? E Justino, quando ele está no seu diálogo contra Trífon, Trífon era um judeu muito influente da época, ali dos primeiros séculos, que ele queria refutar o cristianismo, queria falar contra, né, a divindade de Cristo. Então Justino vai, encontra Trífon, né, eles têm um diálogo muito cordial, inclusive, muito interessante, e ele vai trazer as ideias. Ele, não, o judaísmo pensa assim, assim, e aí, né, Justino vem e já contradiz, não, a escritura diz assim, assim, assado, tá? Então, você pode pesquisar, tá? Eu tenho cópias, eu tenho livro impresso, eu tenho cópias, né? Eu aconselho você comprar original o livro, tá? Não vou ficar aqui defendendo a pirataria, mas eu vou deixar para você aqui, talvez alguns textos, algumas coisas com esses versos para você, num vídeo mais específico, não hoje, tá? Então, irmãos, eu aconselho que você leia, tá? Primeira Apologia, Segunda Apologia e Diálogo de Trífon. Já li esse livro acho que umas 2 ou 3 vezes, de Justino Mártir, né? Eu tenho a versão impressa, mas eu tenho bastante coisa impressa da patrística. E você lê Demonstração da Pregação Apostólica e Contra Heresias de Irineu de Leão. São livros fantásticos, assim, né? Não é esses livros aí que você tem cristãos hoje aqui, não. São livros que é profetas abaixo de profetas. Eles lidando apenas com profecia. Eles não tinham Bíblia como nós temos hoje. Então era de cabeça as coisas, tá? Para mim são livros fantásticos aí, né? E também existem outros que Clemente de Roma, enfim, né, alguns que são muito bons, que são dessa época. A Didaquê também, que é muito boa, eu já li também. Todos esses livros eu já li várias vezes. Então, irmãos, aqui nesse texto que eu vou mostrar para você, ele está no livro Contra Trífon, porque os judeus eles tinham a ideia naquela época de que o Messias viria e estabeleceria um templo literal e o sacrifício pelos pecados aconteceria. Então, os judeus, os fariseus, eles pensavam assim. Né? Eles pensavam dessa forma, tanto que muitos rejeitaram o Cristo porque Cristo não veio trazer essa mensagem. Né? Só que os essênios, tá? Que a gente vai tentar entender isso, eles falavam, né, dessa não literalidade do templo de Ezequiel. Então, Trífon, ele tinha essa mentalidade mais farisaica. E olha o que Justino vai dizer para ele. Preste atenção, tá? Para você ver como pela patrística essa doutrina não se sustenta, porque todos pensavam assim. Né? Está aqui, Diálogo contra Trífon. Eu esqueci de anotar o verso e o capítulo, tá? Diz assim: afirmei igualmente em vários lugares que ele é juiz dos vivos e os mortos, falando de Cristo. O próprio Natã, falando com Davi sobre o Cristo, assim disse, né? Serei para ele pai e ele será para mim filho. E não afastarei dele a minha misericórdia, como fiz com aqueles que vieram antes dele. Estabeleço-lo-ei, palavra difícil, em minha casa e em seu próprio reino para sempre. Então veja, falando da casa e falando do reino, né? Então, Justino ele entendeu que aquele texto de 2 Samuel capítulo 7, quando fala ali que Davi ia construir uma casa, mas que na verdade não seria Davi, mas seria o seu filho, não estava falando de Salomão. Mas estava falando do Cristo que viria e estabeleceria uma casa, tá? Então, inclusive, tem um vídeo para essa semana chamado Casa de Deus, que nós vamos falar sobre isso, né? E olha o que ele vai falar aqui, em minha casa e em seu próprio reino. Olha o que ele vai revelar para nós aqui, a mentalidade dele. E é esse e não há outro em que Ezequiel designa como príncipe do templo. Você consegue ver que ele está dizendo aqui no texto que o príncipe do templo de Ezequiel é Cristo.
E olha como ele vai afirmar que vai ser Cristo como o príncipe do templo de Ezequiel, sendo da ordem de Melquisedeque. E ele diz assim: com efeito, ele é sacerdote eleito e rei eterno. Melquisedeque, a explicação de Hebreus. Com efeito, né, este que ele chama de príncipe do templo de Ezequiel, ele é sacerdote eleito e rei eterno. O Cristo como filho de Deus. Tá? Então Justino já está refutando drasticamente aqui a ideia de que seria qualquer outro o príncipe do templo de Ezequiel. E ele vai dizer o seguinte da vinda de Cristo: e em sua vinda não penseis que Isaías ou outros profetas como Ezequiel, que se deverá oferecer sobre o altar outra vez sacrifícios de sangue ou libações, mas naquele tempo, no tempo do reino, serão oferecidos apenas sacrifícios de louvores e ações de graças verdadeiras e espirituais. Você percebe aqui? Justino claramente está refutando toda essa ideia de que vai haver o quê? Né? Sacrifícios literais pelos pecados. Ele está refutando aqui, dizendo que o príncipe do templo de Ezequiel é Melquisedeque, que é o próprio Cristo, e que na vinda de Cristo não penseis que sacrifícios e libações de sangue serão oferecidos outra vez, porque não é assim. E aí um pouquinho mais à frente ele vai falar, porque nos tempos do reino, eu esqueci de anotar aqui, então nós temos dito que Jerusalém ela será restaurada e embelezada, né? Como falam Isaías, Jeremias, Ezequiel e os demais profetas. Olha que tremendo, né? Aí a pessoa pega esse texto e diz, está vendo? Aqui está falando de o restabelecimento de uma Jerusalém literal. Mas não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Não é isso que o texto está dizendo. Literal que eu falo no sentido de sacrifício pelos pecados e tudo mais. A palavra embelezada ali, quando você pega na tradução grega e latina de Justino, você vai ver que claramente a expressão embelezada é a mesma expressão que vai ser utilizada em Apocalipse para a Nova Jerusalém, que fala que Jerusalém foi ataviada. Jerusalém foi ataviada. Né? Então, este é o sentido que você vai ter. Justino e Irineu, eles foram mais ou menos conterrâneos, com uma diferença de 30 anos mais ou menos, mas um leu o escrito do outro. E Justino, né, ele complementa o que Irineu fala e Irineu complementa o que Justino fala. E olha o que Justino vai falar sobre a Jerusalém que vai estar estabelecida no milênio. Preste atenção. Pena que eu não coloquei todo o texto aqui, tá? Que eu vou tentar explicar aqui depois. Né? Agora, Irineu falando, ele vai falar sobre qual Jerusalém que vai ser estabelecida no reino. Mas nos tempos do reino, quando a terra for renovada por Cristo, Jerusalém será reconstruída, mas vai ser reconstruída como, irmãos? Será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do alto, do qual o profeta Isaías disse. Qual é a Jerusalém que o profeta Isaías disse? Paulo vai dizer, né, que a nossa mãe é Jerusalém do alto, conforme está escrito: canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz. Exulta com alegre canto, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da abandonada do que os filhos da que é casada. Isso está em Isaías 54. Aí em Isaías 54, Paulo utiliza esse texto para falar da Jerusalém do alto, e a continuação desse texto em Isaías é exatamente o mesmo texto que Irineu vai falar, que ele vai dizer assim: quando a terra será renovada por Cristo e Jerusalém será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do alto, do qual o profeta Isaías disse: eis que desenhei os teus muros nas minhas mãos, e tu me estás sempre diante dos olhos. E o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, diz: a Jerusalém do alto é a livre, é a mãe de todos nós. Neste momento, não pensa o eon errante, porque ele está refutando os gnósticos que falavam, né, da plenitude do pleroma e dos eons, que falava que a matéria seria desfeita, né, porque para os gnósticos a matéria era ruim. Então, apenas as coisas espirituais eram verdadeiras, mas tudo o que era matéria era ruim. Então, ele vem trazendo da reconstrução da Jerusalém, falando da matéria, mas ele fala segundo a Jerusalém do alto, não segundo a Jerusalém de baixo, para refutar os gnósticos. Aqui, o diálogo dele era contra os gnósticos, tá? Não era necessariamente porque todos tinham o mesmo pensamento quanto a esse entendimento da Jerusalém, né?
escrevendo aos Gálatas e a Jerusalém lá do alto e a livre a nossa mãe, a mãe de todos nós, neste momento não pensa no éon errante, nem na potência separada do pleroma, chamada Prônicos, e sim da Jerusalém desenhadas nas mãos de Deus. Esta é a mesma que João viu no Apocalipse. Qual é a Jerusalém que João viu no Apocalipse? É a Nova Jerusalém. Pena que eu esqueci de botar o resto do texto, porque ele vai falar, depois ele vai dizer assim, para você ver como ele está falando do milênio, ele vai dizer um versículo depois que eu não coloquei, tá? A gente vai falar sobre isso. Ele vai dizer exatamente assim: e depois dos tempos do reino, né? Depois desse tempo, então vai se estabelecer o trono branco, e aí vai vir a ressurreição geral, né? E aí depois ele vai trazer uma explicação. Esta é a Jerusalém que vai aparecer depois do trono branco. Mas ele não está dizendo que ela vai ser estabelecida depois do trono branco. Ele está dizendo aqui claramente, nos tempos do reino, Jerusalém será reconstruída segundo o modelo da Jerusalém do Alto. Tá? E aí você vai ver em todo o contexto do livro de Irineu, você precisa ler todo o livro, porque por isso que eu falei para você, leia os livros. Ele vai demonstrar que estes sacrifícios pelos pecados e todas essas coisas nunca foram da vontade de Deus. E que isto é a Jerusalém do Alto. Você pode ler no livro de Gálatas, no livro de Romanos e no livro de Efésios que sempre existe uma relação da Jerusalém do Alto sendo relacionado ao fim de todas essas coisas. Isso vai estar em Hebreus. Sacrifício pelos pecados, circuncisão e tudo isso, falava-se da Jerusalém de baixo. Quando Irineu diz que no reino, né, será estabelecido a reconstrução dessa Jerusalém segundo o modelo do alto, é porque é aquilo que Justino falou. Olha só, em sua vinda não penseis que Isaías ou outros profetas, ou mesmo Ezequiel, digam que se deverá oferecer sobre o altar outra vez sacrifícios de sangue e libações, mas sim serão apenas sacrifícios de louvores e de ações de graças verdadeiramente espirituais. Justino e Irineu se conheciam. E era desse tipo de sacrifício que no entendimento deles era falado. Então nós vamos falar sobre isso daqui, tá? Por isso que eu falo, leia estes livros. É muito fácil nós pegarmos citações na internet ou pegarmos pessoas falando sem pegar o contexto. Tá? Eu já li esses livros diversas vezes. E lá não está escrito isso, irmãos. Irineu, quando vai tratar de Ezequiel, ele vai dizer assim... Irineu não, Justino, ele vai tratar de Ezequiel, ele vai dizer que essas coisas foram mandamentos que Deus deu, não por sua vontade, mas por causa da dureza do coração. Mas quando Cristo vier, tudo isso seria desfeito para dar lugar às coisas eternas. Na primeira vinda, ele já tira, e quando ele vem, ele acaba de vez com isso. Tá? Então, a gente vai ver Barnabé, nós vamos ver Justino, nós vamos ver Irineu e demais textos sobre isso, tá? Então, eu vou ler de novo para quem afirma que a patrística afirma sobre sacrifícios literais no milênio. Falando para um judeu, diz assim, Justino, vocês afirmei igualmente em vários lugares que ele é juiz dos vivos e dos mortos. O próprio Natan, falando com Davi sobre o Cristo, assim diz, serei para ele pai, e ele será para mim filho. E não afastarei dele a minha misericórdia, como fiz com aqueles que vieram antes dele. E estabelecerei em minha casa, em seu próprio templo para sempre. Então veja, aqui já está falando do reino eterno de Cristo. Aí ele vai explicar que esse templo eterno, essa casa eterna, é o templo de Ezequiel. E é assim e não há outro em que Ezequiel designa como príncipe da casa. E que casa, irmão? A casa que ele falou um tempo atrás. Estabelecê-lo-ei em minha casa, em seu próprio reino para sempre. Aí ele explica. E este não é outro que Ezequiel designa como príncipe em sua casa. Tá vendo? O príncipe do templo de Ezequiel é Cristo na visão de Justino e da patrística. E em sua vinda não penseis que Isaías ou outros profetas digam que se deverá oferecer ali tais sacrifícios por sangue novamente, ou de libações, mas sim de louvores e de ações de graças verdadeiramente espirituais. Tá? Só esses dois versos aqui, para mim, já fala muito do que eles pensavam. Já fala muito do que eles pensavam. Só esses dois versos falam muito para mim, tá? Esse era o pensamento de toda a patrística. Não adianta pegar 1, 2 versos da patrística separado sem ler esses aqui, tá bom?
Então, irmãos, eu não consigo crer, né, em um templo de Ezequiel literal, não consigo crer dessa forma. Respeito quem crê, mas baseado nesse texto, baseado no que a Bíblia fala, é muito fácil você pegar Ezequiel, pegar os profetas, tá vendo? Aqui tá falando de sacrifício e literalizar tudo. É muito fácil. Mas, o que fala em 2 Coríntios capítulo 3? Diz assim que os judeus, quando eles veem a antiga aliança, está posto o véu na face deles, eles não conseguem enxergar a glória. Mas quando é tirado o véu, se enxerga a glória. Tá? Nós precisamos entender dessa forma, ok? Precisamos entender dessa forma. Então, eu quero falar um pouco também sobre a Trindade, tá? Quero falar um pouquinho sobre a Trindade neste vídeo aqui. Como eu falei muito tempo sobre o templo de Ezequiel, irmãos, eu quero falar aqui rapidamente, vou usar a patrística também para falar sobre a Trindade, tá? Vou fazer um vídeo aqui onde nós vamos ver o entendimento da Trindade no Antigo Judaísmo, porque infelizmente tem pessoas também que não sei se é por falta de pesquisa, não sei se é por uma fé, não sei se é por copiar apenas o que os outros falam, vamos dizer para você assim, não. A Trindade, ela foi criada por Constantino no Concílio de Nicéia. Então, no Concílio de Nicéia, a doutrina da Trindade foi estabelecida e no Concílio de Constantinopla ela se firmou. Irmãos, tudo mentira. Mentira deslavada de quem não lê história, de quem não entende, quem não lê a patrística, de quem não conhece o contexto da história. Tá? O primeiro mito é você dizer que em 325, no Concílio de Nicéia, a Trindade foi estabelecida. E uma das coisas que me fazia ser contra a Trindade na época do judaísmo messiânico é que eles ficavam falando essas lorotas nos seus ouvidos, mentindo para você, e você acredita. Você acredita, né? Se tem coisa que você vê que uma pessoa não estudou a história da igreja e não conhece quando a Trindade de fato foi estabelecida, são pessoas que vão dizer para você que a Trindade foi estabelecida em 325. Se uma pessoa fala isso, sai correndo, porque ela não estuda, ela é simplesmente um papagaio que copia os outros. É um papagaio. Irmãos, antes de qualquer cristão, antes de qualquer pessoa conhecer a Jesus ter vindo no mundo, os próprios judeus já falavam da pluralidade de Deus. E algumas expressões já eram utilizadas antes do primeiro século, que era a tríplice iode. A tríplice iode demonstrava a triunidade de Deus nos textos do Targum. Muito antes de qualquer Novo Testamento, de qualquer cristão, de qualquer apóstolo Paulo ter vindo ao mundo, nós vemos que os judeus já tratavam da tríplice iode. Nós vamos falar sobre isso num vídeo específico. Da tríplice iode. E a tríplice iode demonstrava a tríplice manifestação de Deus no antigo judaísmo, que era o quê? Né? Era Deus, o Pai, era Memra e era Shekhinah. O Pai, a gente sabe que é o próprio Deus. A Memra era a manifestação da palavra de Deus entre os homens. O judaísmo vai dizer, o judaísmo antigo, antes do primeiro século, vai dizer que o homem foi criado segundo o Adão Kadmon, e a Memra, né, o Adão Kadmon, que é o Adão primordial, ele foi criado à imagem e semelhança da Memra. Em Gênesis, nós vamos ver que a Memra fez cair fogo da parte do Senhor do céu, que vai estar escrito lá em Gênesis que o Senhor fez cair fogo do céu da parte do Senhor, né? E o judaísmo vai dizer que a parte da habitação era Shekhinah, né? Que vem do termo habitar. Shechem, se eu não me engano, vai dar origem a Shekhinah. O Shekhinah vai dar origem ao termo Shekhinah, que é justamente uma referência ao Espírito Santo, tá? Então você vai ter a tríplice iode, que vai estar descrita nos Targums. Você vai ter, né, as três faces de Deus. No primeiro século existe um rabino que disse assim que Deus ele é conhecido como o ancião de dias que tem as três faces. E aí vai ser dito também que os antigos judeus diziam que o mundo foi criado pelos três seres originais, que era o Tsefer, Tsefar e Tsefur, ou também os três ramos originais. E aí eles vão dizer, né, porque o ancião de dias é conhecido como Deus que tem as três faces. São os três degraus da divindade, são as três faces da divindade. Né? Então, essa era a perspectiva do judaísmo. Nós vamos ver que no livro, se eu não me engano, de Irineu, ou no livro de... como era o nome dele? Clemente o Romano, dos primeiros séculos, do segundo século. Não é Clemente de Antioquia, é Clemente Romano. Que, segundo a história, pode ter sido o escritor de Hebreus, tá?
É uma das referências de quem escreveu Hebreus. Ele vai falar, não se lembra se era Irineu ou se era Clemente, eu me confundo, tá? Ele vai falar dos 3 degraus da divindade. O primeiro degrau, né? Você vai ver que o primeiro degrau era o Espírito Santo, e o Espírito Santo conduz ao Filho, que é o Verbo, e o Verbo conduz ao Pai. E essa ideia de 3 degraus da divindade, ela não é cristã, ela é uma ideia judaica, que foi ensinada pelo judaísmo. É uma ideia que foi ensinada pelo judaísmo. Nós vamos ver que o próprio Irineu, ele vai fazer uma pesquisa, e assim como outros cristãos, eles vão fazer uma pesquisa aonde nas tradições judaicas, e por isso eles vão entender o cânon dos livros hebraicos, tá? Aí vivem uns camaradas que não entendem nada da história da igreja, vão ficar copiando, sabe? Vão ficar copiando sites como Adventistas, aqueles que dizem que eram os pioneiros, né? Por incrível que pareça, tem muitos que dizem que os primeiros adventistas não criam na Trindade. Por incrível que pareça, tem pessoas difundindo essa mentira. Aí vão pegar textos, né, dos pioneiros que falam, e claramente eles falam de Trindade. Só que quando você lê os escritos dos pioneiros adventistas, você vai ver que a Trindade que eles falavam não é a Trindade que nós cremos, mas é a Trindade unicista. Porque você vai ver que claramente nos escritos eles estão refutando aqueles que creem que o Pai, o Espírito e o Filho eram o mesmo. Era uma mesma pessoa. A Trindade que eles estavam falando, na verdade, era o que a gente vai chamar, né, de modalismo. Ou monarquismo, perdão. Eu me confundo o nome das heresias. Vai ser chamado de monarquismo, ou seja, monos. Não é de monarquia no sentido de rei, mas é monarquia no sentido de ser mono, apenas um. Onde Pai, Filho e Espírito Santo seriam apenas um ser, tá? Então, existem algumas questões. Eu vou dizer, não, porque a Trindade começou no Concílio de Nicéia. Mentira deslavada, tá? Já começa que o antigo judaísmo já trazia esses elementos sobre a Trindade, muito antes de qualquer cristão, né? Você pode ler um livro chamado Two Powers in Heaven, que é um livro onde um escritor cristão ele vai pegar todas as informações da pluralidade de Deus no antigo judaísmo. Ele vai mostrar isso claramente. Two Powers in Heaven. Depois você vai ter um livro de um rabino, Zimri, que ele era mais ou menos da Idade Média, onde ele vai fazer pesquisa e catalogar tudo aquilo que o antigo judaísmo falava sobre a Trindade. E ele vai falar tudo isso que eu falei para você. O judeu Zimri, que não é cristão. Ele era um judeu ortodoxo que se converteu a Cristo, tá? E baseado nos seus antepassados, nos antigos judeus, ele vai falar sobre a Trindade. E ele vai falar tudo isso que eu falei, tá? O nome é The Mystery... o nome do livro em inglês é O Mistério dos Três, que na verdade são um, né? Rabino Zimri, ele vai falar da pluralidade e da tríplice personalidade de Deus que vai estar no judaísmo, tá? Então, quando chega, irmãos, o século XII, Maimônides, que vai ser o líder supremo atual do judaísmo, Moshe Maimônides, né, ele vai, por causa da doutrina da Trindade, ele vai mudar alguns aspectos fundamentais do judaísmo. E esses aspectos fundamentais do judaísmo, qual era, né, que ele vai colocar? Ele vai tirar a pluralidade de Deus e vai dizer, não, Deus não pode se manifestar como homem. Deus não pode ser, né, Deus não pode ser plural. Só que todos os outros judeus ensinavam isso. Aí alguns vão contestar, olha, né, Maimônides está ensinando diferente do que os antigos judeus ensinavam, os antigos rabinos, porque eles falavam sobre isso. Tanto que no próprio Talmud, você vai ver que no Talmud, alguns rabinos começaram a contestar, né, os novos rabinos, porque eles estavam falando diferente dos antigos rabinos que falavam da pluralidade. Tá? Mas não era para falar disso aqui agora. Né? Então, eu vou mostrar alguns textos na patrística, irmãos, tá? Lembrando, irmão, que no tempo de Irineu e de Justino, não existia o termo trindade, perfeito? Mas existia o termo tríade. Os antigos cristãos utilizavam o termo tríade. Na época de Justino, na época de Irineu, já se conhecia o termo tríade, que designava Pai, Filho e Espírito Santo, e eles eram chamados dos 3 artigos da fé. Dos 3 artigos da fé. E se você não cresce nesses 3 artigos, você era tido como herege e você perdia a sua salvação segundo o entendimento deles. Então vamos olhar aqui, isso está
Irineu de Leão, né, livro chamado Demonstração da Pregação Apostólica. Ele vai dizer assim, tá? Ele diz bem assim: eis a ordem de nossa fé e o fundamento e o edifício da base da nossa conduta. Deus Pai, que é o primeiro artigo, incriado, incircunscrito, invisível, o único Deus, Criador do universo. Tal é o primeiro e principal artigo da nossa fé, tá? Irmão, artigo aqui é uma relação pessoal. Artigo da nossa fé. O segundo é o verbo de Deus, tá vendo? Pai é um artigo e filho é um artigo. Então você não pode despessoalizar a expressão artigo aqui. O pai é um artigo e o outro artigo é justamente quem? O verbo. Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual apareceu aos profetas segundo o desígnio da sua profecia e segundo a economia disposta pelo Pai. Por meio dele foi criado o universo e do fim dos tempos. Homem entre os homens para recapitular todas as coisas, e o verbo se fez visível e tangível, e restabelecer a comunhão para destruir a morte entre Deus e o homem, e para manifestar a vida. E o terceiro artigo é o Espírito Santo, de cujo o poder, né? Olha só, de cujo o poder, não, ele não é poder, cujo o poder, tá? Quando ele fala aqui de padres, tá? Na verdade é patriarcas. Os patriarcas, ele está falando dos primeiros, né? Abraão, Isaac e Jacó. No qual os patriarcas, algumas traduções vai estar assim, foram instruídos com relação a Deus, e os justos foram guiados no caminho da justiça. E que no fim dos tempos foi difundido de um modo novo sobre a humanidade por toda a terra, renovando o homem para Deus, tá? Então, se ele entendesse que o Espírito Santo fosse o Pai e Filho, como alguns alegam, ele não teria falado dos três artigos. Ele teria falado do Pai e do Filho. Então, você vê que o Pai é um artigo, o primeiro, o Filho é o segundo artigo e o Espírito Santo é o terceiro artigo, né? Aí tem alguns que vão dizer, não, no concílio de Nicéia, Mateus 25:19 foi adulterado. Será? Né? Isso aqui, irmãos, mais ou menos do ano 180 a.C. Não sei se eu peguei o texto, diz assim: por isso o batismo no nosso novo nascimento tem lugar para esses três artigos, né? Nos concede renascer de Deus Pai por meio do Filho, olha só, nome do Pai, né? E do seu Filho no Espírito Santo, porque os portadores do Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho, a quem é que os acolhe e os apresenta ao Pai, e o Pai lhes dá a incorruptibilidade. Sem o Espírito, é, pois, impossível ver o Verbo de Deus, e sem o Filho nada pode aproximar-se do Pai, porque o Filho é o conhecimento do Pai, e o Filho se obtém por meio do Espírito Santo, mas o Filho, segundo a bondade do Pai, dispensa como ministro o Espírito Santo a quem quer e como o Pai quer. Tá? Então você não tem em nenhum lugar na patrística uma atribuição de dizer que o Espírito é o próprio Pai e o Filho. O Espírito Santo é o terceiro artigo da fé da patrística. Irineu, Justino e outros falam sobre isso. E aí vão dizer, não, Mateus 28:19 está adulterado. Está aqui, ele está confessando. Mateus 28:19. Isso era uma das mentiras do judaísmo messiânico, tá? Que dizia, não, Mateus 28:19 foi adulterado, tá? Baseado no quê? Não, eles vão usar lá a Bíblia de Jerusalém. Não, porque é possível que as primeiras comunidades batizassem apenas em nome de Jesus, mas futuramente, por causa do credo da Trindade, então se estabeleceu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mentira. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que foi escrita, né, no modelo crítico histórico, que é o mesmo modelo que Ed Renekiewicz utiliza, que é um modelo escrito por ateus que querem relativizar a Bíblia. Sabe por que esse texto está errado? Porque não tem base na história. Segundo, a mesma Bíblia de Jerusalém vai dizer lá no Antigo Testamento que o tabernáculo de Moisés era uma fábula criada pelas nações e foi introduzida na Bíblia. Quer dizer, eu vou utilizar esse argumento? Não. Tá, irmãos? Bíblia de Jerusalém foi escrita por ateus. Foi escrita por um monte de padre e pastor comunista e ateus que se reuniram numa faculdade comunista para, né, fazer aquela Bíblia. A tradução em si é boa, mas os comentários. Você quer virar ateu? Então você leia os comentários da Bíblia de Jerusalém que está lá.
Tá bom? Os comentários da Bíblia de Jerusalém foram escritos por comunistas, esquerdistas e ateus. Você quer aprender na Bíblia de Jerusalém? Você quer virar ateu? Então leia os comentários da Bíblia de Jerusalém. Aí vão dizer, não, mas esse texto aqui, Irineu, ele não estava falando de pessoas. Irineu não entendia que o Espírito Santo era uma pessoa. Será que Irineu não entendia que o Espírito Santo era uma pessoa? Será que ele não entendia? Porque diz assim, porque ninguém pense que existe outro Deus, distinto de Pai, distinto de nosso Criador, como imaginam os hereges, que depreciam o Deus verdadeiro e fazem de Deus um ídolo, criando o Pai acima do nosso Criador, ou tem para si. Isso aqui é relacionado a Marcião, né, que fazia um outro Deus. Na verdade, todos esses são ímpios, blasfemam contra o seu Criador, Pai, e como já demonstramos na exposição e a refutação da falsa gnose. Outros depreciam a vinda do Filho de Deus e a economia da sua encarnação, transmitida pelos apóstolos e prevista pelos profetas para a restauração da humanidade. Como conscientemente demonstramos, também estas pessoas temos que contá-las entre os incrédulos. Está vendo? Quem rejeita o Pai, Filho e Espírito Santo, devemos contá-las entre os incrédulos. Outros ainda não acolhem o Espírito Santo e rechaçam o carisma profético. Né? Pessoas aí que gostam de ficar rechaçando os dons proféticos, que não acolhem os dons proféticos, que não acolhem o Espírito Santo, ou seja, não aceitam o Espírito Santo e rechaçam o carisma profético, cujo orvalho o homem produz como fruto da vida divina. Deles dizem Isaías, pois sereis como o terebinto cujas folhas estão murchas, como o jardim sem água. Eles não são de utilidade alguma para Deus, pois não produzem frutos, com relação aos 3 artigos do nosso selo, Pai, Filho e Espírito. O erro causou muitas divagações distantes da verdade. Por isso, ou desprezam o Pai, ou não acolhem o Filho, e falando contra a economia da sua encarnação, ou negam o Espírito, ou ainda a profecia. De toda essa sorte de gente, devemos nos resguardar e evitar os seus caminhos, se realmente queremos agradecer e obter a salvação. Tá vendo, irmãos? Como no pensamento da patrística era muito perigoso a questão de Pai, Filho e Espírito Santo, aí vão dizer, não, mas esse texto não está falando. Não está falando que o Espírito Santo é uma pessoa. Justino não tinha em mente que o Espírito Santo é uma pessoa. Será mesmo que ele não estava falando? Será mesmo que ele não estava dizendo? Então a gente vai ver que num outro texto ele vai dizer o seguinte. Tive que dar um pause aqui no vídeo. Tá? Então, Justino vai demonstrar claramente a pessoalidade do Espírito Santo quando ele vai cometer um erro aqui, de falar dos espias que foram até Raabe. Ele vai falar de 3 espias, tá? Porque você tem que entender, naquele tempo eles não tinham Bíblia como a gente. Então era normal que eles falassem uma palavra meio diferente, alguma coisa meio diferente. Mas olha o que ele fala. Mas, pulei o texto aqui, estava lendo o texto que eu já li. Olha só o que ele vai falar. Assim Raabe, a prostituta que se acusava de ser pagã, culpada de todos os pecados, acolheu os 3 homens. Os 3 homens espiões que investigavam toda a terra. Olha quem eram esses 3 homens. E os escondeu na sua casa. Estes homens, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando toda a cidade onde ela morava desmoronou ao fragor dos 7 trombeteiros entre todos, Raabe, a prostituta, era salva com toda a sua família pela fé no sinal escarlate, como o Senhor dizia aos fariseus que não aceitavam a sua vinda, e anulavam o sinal escarlate que era a Páscoa, tá vendo? Aquele sinal era a Páscoa. E os 3 espias, que a gente sabe que é 2, que ele se confundiu, eram 3 homens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Percebe? Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, ele claramente fala aqui os 3 homens. Se ele entendesse que esses 3 não eram 3 pessoas, ele não teria falado isso. Tá? Então, fica provado aqui claramente que eles criam na personalidade, na tripla personalidade, né? Na tripla manifestação de Deus. A libertação da saída do povo do Egito. Os publicanos e as prostitutas vos precederão o reino, tá? Patrística, nós vimos aqui que não se sustenta, né? A doutrina de sacrifício pelos pecados, Justino e Irineu não concordam com isso.
né? Ficou claro aqui por esses textos que a patrística fala, você pode até não concordar, mas ela fala assim primeiro do batismo Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que alguns infelizmente ensinam errado, dizendo que foi criado no Concílio de Nicéia, o que é mentira. E aqui nós vemos que fala dos três homens, Pai, Filho e Espírito Santo, que são os três artigos da fé, que são sim, né, a tríplice da divindade de Deus. Tá bom, irmãos? Então, é por isso que eu creio, desde o início do canal, né? Sempre criei assim. Todos os vídeos que eu sempre ensinei foi crendo exatamente assim. Sempre criei assim, tá? E se tinha pessoa que era perseguidora da Trindade, era eu, irmãos. Eu já fui um perseguidor da verdade, até que fiquei enfermo e Deus me mostrou. Você tá errado. Você tá errado, cara. Aí eu comecei a pesquisar a parede na lábia dos outros, que ficam só falando besteira e judaísmo messiânico, né? Tá bom? Então é o que eu tenho para falar para vocês. Não estou falando aqui contra os irmãos que estão ensinando contra isso. Não estou falando contra aqueles que pensam diferentes, tá? Mas estou falando aí de pessoas mal intencionadas que estão ensinando mentiras em diversos pontos. Tá bom, irmãos? Tem muito mais coisa. Você quer mais continuação sobre esse assunto? Você quer que eu fale aqui tudo isso que eu falei do judaísmo? Você quer que eu fale mais texto da patrística sobre templo de Ezequiel, sobre sacrifícios pelos pecados do milênio? Então, tá? Comenta aqui, deixa o seu like e continua conosco nos próximos vídeos. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.